Oi, gente, a paz do Senhor, amém? Espero que todos vocês estejam bem. Então, nesse vídeo, eu quero aqui ler alguns provérbios. Hoje, acompanhando aqui na nossa data, hoje são dia 28 de junho. Eu quero ler aqui Provérbios número 28 para você que deseja sabedoria, entendimento de Deus. E o livro de Provérbios, ele nos ajuda muito, não somente Provérbios, mas a Bíblia inteira, amém? Eu vou estar lendo aqui alguns provérbios e fazer algumas considerações. Se você tiver algum pedido de oração, deixa aqui embaixo. Mas se você tiver assim, né, alguma solicitação de oração, de pedido de oração, às vezes algum parente que está internado, algo sério, deixa aqui porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana UFC. Vamos lá? Provérbios 28 vai dizer: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo, ou seja, devasta tudo, devasta tudo. Se existe uma classe que Deus, ele olha e ele observa e ele tem assim uma atenção especial, viu? São os pobres. Os pobres, as viúvas, os necessitados e o estrangeiro. Deus, ele tem uma atenção toda especial para essa classe de pessoas. E aqui a palavra vai dizer que o que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam ao perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Os homens maus são os homens que andam na perversidade, que andam em situações que não tem nada a ver com Deus, que andam na escuridão, que andam nas sombras. Eles não entendem, irmãs, o que é justo, o que é certo, o que é coerente, né? Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Quando nós buscamos o Senhor, nós acabamos entendendo algumas situações nas quais o injusto e o ímpio, ele não consegue entender. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. Pessoas que andam na devassidão, pessoas que andam, né, na própria devassidão da vida envergonham seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganâncias, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Existem orações que Deus não ouve. Deus não ouve. Deus não ouve oração de pecadores. Deus não ouve oração de perversos, como fala aqui, Deus não ouve oração. Pelo contrário, a oração ela se torna o quê? Abominável. Olha o 10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Aqui está falando sobre conselho. O que desvia os retos para o mau caminho. Mães, a palavra vai dizer, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeira coisa, tu olha assim, uma pessoa ímpia, né? Uma pessoa ímpia.
já tem um outro tipo de pensamento, um outro tipo de proceder. Qual o pensamento do ímpio? O pensamento do ímpio, ele tende ao mundo. E o mundo, ele tende o quê? A esperteza, a ludibriação, ao lucro, à riqueza fácil, a tirar vantagem de outras pessoas. Tem exceções? Tem, claro que tem, mas é difícil. Olha o que ele fala aqui, ó. O homem rico é sábio a seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam justos, há grande festividade. Porém, quando sobem os perversos, os homens se escondem. Que aquele que é perverso, né, as pessoas não gostam nem de ficar perto, né, já fogem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará o que? Misericórdia. Vamos lá. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que encobre o seu pecado, a pessoa está fazendo coisas erradas, está cometendo coisas erradas, coisas ilícitas, coisas que estão entristecendo o Espírito Santo de Deus, coisas que estão aborrecendo o Senhor, coisas muitas das vezes que são abomináveis ao Senhor. Então, quando você confessa o seu pecado para alguém da sua confiança, pode ser o seu pastor, a sua pastora, por pior que seja, pode ser um pecado sexual, pode ser um pecado, né, virtual, pode ser qualquer tipo de pecado. Pecado, seja qualquer tipo de pecado. É importante você confessar, porque quando você confessa, na verdade você está destronando o demônio do orgulho. Quando você confessa ali o seu pecado, seja de que ordem for, o pecado da masturbação, da fornicação, do adultério, pecado do roubo, pessoas que roubam coisas de outras pessoas, que furtam coisas, pessoas que têm vícios, problemas com vícios, né? Procura uma pessoa, o Espírito Santo vai te falar, vai te orientar, uma pessoa para você se abrir seu coração, falar. Isso é muito importante porque você vai destronar esse demônio, que é o demônio do orgulho. Porque a pessoa fica assim, meu Deus, mas eu vou falar, o que vão pensar de mim? E a Bíblia fala, o que encobre as suas transgressões jamais não vai prosperar. A vida da pessoa fica amarrada, fica aquele peso, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Fale para o teu pastor, para a tua pastora, fale para alguém. Fale para alguém. Alcançará o que? Misericórdia. Então aqui, ó, guarda essa palavra, vou encerrar esse vídeo, guarda essa palavra aí na tábua do teu coração, né? Guarda aí esse vídeo na tábua do teu coração. Se não tem ninguém confiável, repense, ore ao Senhor, peça a Deus